Olá, meus queridos, minhas queridas aqui do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma mensagem que certamente vai fazer arder o seu coração e te ajudar a tomar algumas decisões. Hoje eu quero falar sobre seis qualidades indispensáveis que devem estar presentes na vida do seu pastor. Se você já tem um pastor, se você procura um pastor, essas qualidades precisam estar lá. 6 qualidades bíblicas, 6 recomendações bíblicas, 6 orientações bíblicas, e a gente vai ver isso nos textos bíblicos, que deve estar presente na vida daquele que te será por pastor, que é o seu pastor, e cuida dessa parte tão importante da nossa vida espiritual, da nossa caminhada enquanto filhos de Deus aqui na terra. Fique comigo, fique até o final desse vídeo, veja todas as qualidades e elas não se propõem a fazer de você um juiz, uma juíza do seu líder espiritual. Muito pelo contrário, são informações para te ajudar a tomar decisões em tempos e em dias tão difíceis de liderança espiritual pela oportunidade ou pelo tempo que nós vivemos sobre a terra. Então é muito mais para nós, para cada um, pessoalmente, não nos tornar juiz, mas nos tornar pessoas capazes de tomar decisões mais acertadas sobre quem seguir, sobre qual pastor seguir, sobre quem você tenha como seu líder, seu mentor, ser aquela pessoa que a Bíblia diz que cuida espiritualmente de cada um de nós. Fique comigo nesse vídeo, vamos ver as qualidades. Antes de prosseguir nas nossas qualidades, eu quero só te fazer um pedido bem rapidinho. Se você já é inscrito no canal, deixe sua curtida, seu like, comente, deixe um pedido de oração, deixe a forma como você pensa, o que você sabe sobre o assunto também. Sugere um vídeo, nós temos alguns já sugeridos, a gente vai fazer um esforço para, na medida da graça de Deus, estar cuidando dos irmãos, mas eu preciso de você que não é inscrito, se inscrevendo no canal e compartilhando, comentando, porque assim nós fazemos com que essas mensagens cheguem a mais pessoas. Pois bem, meus queridos, obviamente eu não venho como o inconsequente, como o irresponsável. Eu acho que é assim, eu penso assim, não deveria ser assim. Não, tudo na vida, ou para tudo na vida, existe critério, existem critérios. Se você vai procurar um mecânico para resolver a pane do seu carro, você não vai procurar qualquer mecânico. Primeiro você vai considerar alguns fatores, qual carro que é e qual mecânico pode atender à necessidade da pane que você tem no carro. Você não vai levar o seu veículo para uma pessoa desqualificada para isso. Se você precisa de um pedreiro, você vai pedir informações a uma pessoa que tenha experiência nesse ramo, que tenha vivência, e você vai levar o pedreiro segundo a necessidade do seu serviço. Talvez você precisa não apenas de um pedreiro, mas precisa de um engenheiro, de um mestre de obras, porque a demanda a ser atendida requer essas qualificações. Se você precisa de um vendedor para a sua empresa, você não busca qualquer pessoa no mercado, busca uma pessoa com a experiência de venda, ou alguém que vai ser treinado para isso, enfim, para todas as áreas. Se você precisa de um médico, você vai se orientar pela enfermidade que você precisa atender, sua, de um parente, e você vai procurar o médico segundo a especialidade. Por que nós não podemos verificar as qualidades morais e espirituais dos nossos líderes? Porque nos ameaçam assim, ai daquele que tocar no ungido de Deus. Cuidado, que não é bem assim, não é por aí. Líderes precisam oferecer qualidades, precisam nos mostrar que têm as qualidades que Deus requer que eles tenham para servirem ao Senhor e para serem nossos líderes, nossos pastores, pessoas que presidem espiritualmente sobre nós. Eles também precisam, sim,
ter qualidades, tal qual o seu mecânico para o seu carro, o médico para a sua enfermidade, o vendedor ou o gerente para o seu negócio, para a sua empresa. Pastores precisam ter, e a Bíblia é quem diz, não, como disse no começo do vídeo, não vim aqui propor um julgamento irresponsável e inconsequente de qualquer um, de todos aí, não. Há um parâmetro para que os pastores tenham legitimidade espiritual sobre as nossas vidas. Vamos lá então? Vamos ver o que a Bíblia nos diz, o que o apóstolo Paulo nos escreve numa das suas epístolas que ele faz a Timóteo. A Tito, a epístola que o Paulo escreve a Tito, carta universal de Paulo a Tito. No capítulo 1, versículo 6, ele nos apresenta 5 qualidades. Eu disse 6, 5, mais uma. Na carta de Paulo a Tito, ele nos dá 5, muito clássicas, muito perto da gente. Não precisa ser nenhum teólogo, nenhum doutor, não. Leiamos a Bíblia. E ela vai nos dizer que o pastor precisa ter isso, que o pastor precisa ter essa outra qualidade, que o pastor precisa ter mais uma, e algumas que ele listou quando orientou o jovem pastor Tito a estabelecer obreiros, presbíteros, para cuidar da igreja. Qual é a importância disso? Talvez você esteja bem, superado, maduro na fé. A instabilidade de um ou de outro líder espiritual não mexe mais com a sua fé, não te abala mais. Mas quantas pessoas são abaladas pela inconsequência, eu digo abaladas espiritualmente, pela inconsequência de líderes irresponsáveis, ou líderes que não reuniram em si, que não agregaram em torno da sua pessoa as qualidades que a Bíblia diz que precisam ter. Deixa eu repetir uma orientação que eu deixei lá no começo do vídeo. Não quero tornar você um juiz. Agora você vai chegar na igreja, deixa eu ver se o meu pastor tem isso, tem aquilo. Não é isso não. É muito mais para você saber se você está sendo bem orientada, bem orientado, bem mentoreada, bem conduzida espiritualmente. Se você é uma pessoa que está assim, sendo encaminhada ao encontro com Cristo por aquele chamado de seu pastor. É muito mais para que você tome decisões. Às vezes você não vai partir para briga, para dissensão, mas você vai dizer assim: é preciso melhorar algumas coisas, eu preciso ajudar o pastor, eu preciso ajudar a igreja, ou nós precisamos tomar decisões mais sensatas, mais sábias. Quem sabe você é um obreiro auxiliar, um pastor auxiliar, um presbítero, um evangelista, um cooperador, um ajudador da sua igreja, e você não foi chamado para fazer aquilo que não está no seu alcance. Vamos lá ver as qualidades, pois, que o Paulo diz a Tito que um obreiro precisa ter, e a gente vai falar rapidinho sobre cada uma delas. Tito 1, versículo 6, ele fala o seguinte: aquele que for irrepreensível. Deixa eu pegar o versículo 5, que ele fala o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Estabelecesses presbíteros. Presbítero é um gestor da igreja, um cuidador da igreja, um que ordena, que coloca em ordem as coisas de Deus. E ele fala o seguinte: você deve estabelecer, primeira qualidade, aquele que for irrepreensível. Ora, nós não podemos ter na igreja obreiros que mereçam continuamente ser chamados à atenção. Somos perfeitos? Não, obviamente não. Mas nós não podemos ter sobre nós líderes que insistentemente são dignos de repreensão, que precisam ser repreendidos, admoestados. Eu digo insistentemente. Quando eu digo sobre a falibilidade, que não somos perfeitos,
razoável, é até necessário, às vezes, que a gente incorre em alguns erros, porque se incorremos em alguns tipos de erros, é porque nós estamos fazendo, né? Estamos buscando acertar, querendo fazer, às vezes é uma edificação, às vezes é uma visita, às vezes, assim, nós estamos sujeitos a alguns deslizes, mas eles não podem ser por vontade, por volição, dolosos, por querer, por negligência percebida, visível, descuidadosa, descaprichosa. O obreiro precisa ser uma pessoa íntegra, não pode ser uma pessoa digna de repreensão. O falar dele não pode ser torpe, as escolhas dele não podem ser inconsequentes. O obreiro precisa ser obreiro aprovado, como Paulo nos escreve em 2 Timóteo 2,15, né? Obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade. Primeira qualidade que deve ter no obreiro, qual é? Ser irrepreensível. A segunda, o Paulo fala o seguinte, marido de uma mulher. O seu pastor precisa ser casado, né? Os obreiros da igreja precisam ser casados. O seu bispo precisa ser casado, seu líder espiritual tem que ser casado. É a Bíblia quem diz, não sou eu, né? Está no texto bíblico. E você que é cristão protestante, você que é católico, você que crê na Bíblia, que tem uma Bíblia, Tito 1,6, vai lá e dê uma lida. Precisa ser marido de uma mulher. Primeira qualidade, primeiro requisito, ser irrepreensível. A conduta moral tem que ser firme. Segunda qualidade, precisa ser casado. O casado foge de algumas questões que estão muito presentes na vida do solteiro, da mocidade. O casado já chamou para si o cuidado de Deus, que não é bom que o homem esteja só, tenha uma companheira. Sua sexualidade vai estar cuidada, porque tem uma companheira, tem uma mulher do lado, tem um lar, tem filhos, não é uma pessoa inconsequente por força, talvez, de desejos ou de paixões da carne. Obviamente, nós vamos respeitar a própria exceção admitida pelo apóstolo Paulo, que não era casado, né? O Paulo não era casado, mas ele diz que convém que o bispo seja casado, convém que o obreiro seja casado, ele precisa ser marido de uma mulher, essa é a regra. Exceções são admitidas, aí a gente tem que tratá-las à parte. Então, primeira, ser irrepreensível. Segundo, marido de uma mulher. Terceiro, que tenha filhos fiéis. Os filhos de um pastor não podem ser desordeiros, não podem ser bagunceiros, precisam ter aprendido com o pai a boa fama, a boa ordem, a verdade, precisam ser ordeiros dentro da igreja, ordeiros na sociedade, ordeiros na escola. Os filhos, como uma família desestabilizada, desestruturada, orientará outra família. Eu, pastor, como eu falaria para a igreja sobre cuidado com filhos, sobre criação de filhos, sobre educação de filhos, se a minha família, se os meus filhos fossem desordeiros? Como eu falaria? Não é preciso que seja. Nós vamos respeitar aqueles casos que fogem ao domínio do pastor, vamos respeitar isso sim. Filhos de crentes não são crentinhos, filho de pastor não é pastorzinho, mas nós temos registros maravilhosos na história de sequências de famílias que nós tivemos sucessões pastorais de forma tremenda, maravilhosa. E por que não buscar? Por que não ser assim? Vamos lá para o quarto requisito que deve estar na vida de um pastor. Ele não pode ser acusado de dissolução, de traição, de divisão, de produtor de contendas, dissoluto, irmão. É aquele sujeito encrenqueiro, briguento, divisor, que divide.
que divide a igreja, que polariza a igreja. Não, o pastor tem que ser pacificador, tem que ser uma pessoa que une, que agrega, que ajunta. O pastor não pode ter um espírito egoísta, desprezar um em detrimento de outro. Ah, esse irmão aqui, o dízimo dele é alto, o outro não tem nada. E você visita um e floreia, dos seus elogios ao outro, meramente destina uma rasa oportunidade do seu tempo para ele. Não pode ser assim. O pastor precisa ser amoroso, cuidadoso com todos, pequenos e grandes, velhos e novos, ricos e pobres. O pastor não pode ser um dissoluto. A quinta condição, o quinto requisito, que é indispensável no pastor, segundo Paulo escreve a Tito, é que precisa ser uma pessoa não desobediente. Precisa ser uma pessoa que ame a obediência. O pastor precisa ser o exemplo, o modelo de obediência. Obediência aos seus líderes. Primeiro, todo pastor precisa estar sujeito a um princípio de autoridade. Nenhum pastor é soberano. Ele precisa estar sujeito. Biblicamente, toda autoridade está sujeita a outra autoridade. Então, nós temos a autoridade do pleno da igreja, da membresia, a autoridade de Deus, a autoridade da própria ordenação ministerial. Então, como ser desobediente? Como fazer o que quer, o que dá no próprio nariz? Não pode. Não é assim que funciona. Não pode. Não é assim que as coisas devem funcionar. O pastor precisa ser o primeiro símbolo, primeiro sinal de obediência. Amém? Vamos para o sexto e último requisito. Ele não está lá em Tito, na carta que Paulo escreve, mas está numa das cartas de Paulo ainda, lá em Efésios, capítulo de número 4. Vamos para Efésios, capítulo 4, e nós vamos encontrar essa referência que eu preciso dizer, a sexta qualidade que precisa estar presente no pastor. Efésios 4, versículo de número 11. Vai estar embaixo, esse versículo vai estar na tarja embaixo do vídeo para vocês. Está escrito assim: e ele mesmo, e Deus mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, dons ministeriais. Deus é quem vocaciona, é quem oferece, é quem oferta, é quem chama, é quem convoca ao serviço pastoral. E Paulo fala que Deus mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Vocação. Pessoas não vocacionadas podem ter habilidades, saber fazer, gerenciar, reunir, conduzir, instruir, mas a falta da vocação, ela é um fator complicador no exercício ministerial. São pessoas que talvez, por não serem vocacionadas, até conseguem construir uma igreja, mas não conseguem amar uma igreja, não conseguem amar uma ovelha, não conseguem conduzir a postura de um rebanho. Às vezes oferta, um não vocacionado diz aquilo que Deus não mandou dizer, dá, oferece aquilo que Deus nunca mandou oferecer, retira aquilo que Deus mandou deixar, subtrai, constrange as situações que Deus não mandou que fossem feitas daquela maneira. Então, muito cuidado. Você que está à procura de uma igreja e que ficou comigo até esse momento do vídeo, procure uma igreja a partir da liderança. A pessoa é íntegra, é irrepreensível, é um obreiro fiel, é um obreiro que tem um bom nome na praça, é um obreiro que as pessoas respeitam
a postura dele, as qualidades dele, o trabalho dele, a família dele. O obreiro tem essas qualidades. Certamente ele serve para ser o seu pastor. É um nome questionado. Ora, talvez não sirva para ser o seu pastor. A conduta moral dele não é irrepreensível, ele é uma pessoa digna de repreensão, é um sujeito briguento, um sujeito dissoluto, uma pessoa iracunda, uma pessoa não dada ao respeito, as palavras ela não sabe medir para falar. Talvez não seja a pessoa ideal para ser o seu pastor. Não vem com essa assim, que o sujeito te deu um prato de comida, que fez isso. Não, as pessoas fazem isso. Isso é típico do ser humano. O ser humano busca o lado bom dele. É por isso que o malfeitor também cuida. O malfeitor divide o pão, o malfeitor compra um botijão de gás. O sujeito, às vezes, envolvido no crime, faz coisas aos que estão próximos deles, mas de forma mais efetiva do que os que estão mais longe, distantes, às vezes até que as próprias instituições religiosas. Isso não faz dele um pastor, isso não faz dele um líder espiritual, faz dele uma pessoa dali que no momento invocado ele teve compaixão de alguém, à maneira do bom samaritano que Jesus fala. Muito cuidado, existem pastores, procurei pessoas irrepreensíveis, honestas, serenas, dignas, respeitáveis e respeitosas, e o Senhor há de te abençoar. Deus te abençoe. Preciso mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscrever, deixe o meu pedido aqui, compartilhe com alguém e peça para que também inscreva no canal. Quando você mandar, inscreve nesse canal aí, tem uma palavra e o Espírito de Deus há de falar aos nossos corações. Que Ele te abençoe, abençoe sua família. E para você que está procurando uma igreja, leia Timóteo. Leia Timóteo capítulo 2, leia Tito capítulo 1, os versículos que nós lemos, a partir do versículo 5, versículo 6, esses 2 versículos, vai te dizer como você deve seguir um pastor, como você deve estar numa igreja. Não seja um juiz, julgue suas escolhas e suas decisões, para depois não se frustrar, não se chatear com ninguém. Deus te abençoe, fique em paz.